Olá, gente, tudo bom? Eu sou o Maurício Amaral, sou representante do Centro Acadêmico de Psicologia da UFPA e hoje estou aqui com alguns convidados e algum outro representante do Centro Acadêmico também, para a gente fazer uma conversa. Ela tem um formato bem descontraído mesmo, bem informal, mas é uma conversa para a gente ficar um pouco a par e conhecer um pouco melhor sobre como se dá a saúde mental e a produtividade nesse período que a gente está vivendo de isolamento social, onde uma pandemia está vigente, atingindo vários países. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, os primeiros casos da infecção do novo coronavírus foram registrados no começo de janeiro desse ano, lá pelo final de dezembro e início de janeiro. Alguns dados são um pouco contraditórios. Né? Mas em 11 de março, a OMS caracteriza a situação do vírus como uma pandemia, devido ao nível de propagação da doença e da gravidade. Então, é uma doença que se disseminou muito rápido, infectou muitas pessoas, por muitos países, apesar de não ter um índice de mortalidade tão alto quanto comparado a outros vírus, né? Outras pandemias que a gente já teve, mas ela tem essa singularidade de se disseminar muito rápido. Então, com o aumento desses infectados, diversos países tomaram algumas medidas de precaução e para evitar essa disseminação. E os principais foi o isolamento social. Diversos países iniciaram algumas medidas bem diferentes. Né? Alguns foram mais rígidos, criando decretos-leis para impedir as pessoas de circularem nas ruas mesmo, como a França, que chegou a utilizar multa. Outros países foram mais flexíveis, adotaram apenas toque de recolher, ou então fechando alguns estabelecimentos e escolas que não eram tão emergenciais, né, que tem esse funcionamento. Enquanto que no Brasil a gente está aí mais ou menos no meio termo, né? Mas, por enquanto, a gente já tem, acho que um pouco mais de um mês agora, né? Esse período de distanciamento social, onde é recomendado ficar em casa, se prevenir, evitar ir para as ruas. A gente teve, acho que todas as escolas fechadas e os estabelecimentos que não são de importância para necessidades mais básicas também foram fechados. Né? E com tudo isso surge a dúvida: como é que fica a nossa saúde mental, principalmente estudantes da graduação, que é o nosso nicho, onde a gente tem mais contato aqui, né? E como é que fica a nossa produtividade? Porque até então todo mundo nós tinha um calendário, né? A gente tinha uma agenda a cumprir e por conta da disseminação do vírus a gente cessou isso. Então hoje eu tenho aqui me ajudando nessa mediação a coordenadora de mídias, a Maria Fernanda. Acho que pode se falar, né? Cada um se apresentar. Uhum. Olá, gente. Me chamo Maria Fernanda. Sou integrante também do Centro Acadêmico de Psicologia e nós vamos repassar agora para os convidados se apresentarem. A gente agradece por terem aceitado o convite e eles podem falar um pouco agora, se apresentarem, falarem sobre a formação, para a gente continuar a conversa. Meu nome é Raquel Ripardo, eu sou psicóloga e professora do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento. Também coordeno o projeto de extensão Acolher, voltado para a pós-graduação. Então, gente, meu nome é Augusto Calixto, eu sou psicólogo formado pela Universidade Federal do Pará. Eu sou psicólogo clínico atualmente, mas já tive experiência com psicologia escolar dentro da universidade e já algumas experiências fora da universidade também. E atualmente universitários, também a partir do programa de atendimento social. Basicamente é isso. A gente pode começar com algumas perguntas que a gente planejou. As perguntas elas não vão ser direcionadas exatamente para um ou para outro convidado. Vocês podem entrar em acordo quem pode começar e quem pode complementar depois a pergunta. E se tiver outras pontuações, outras dúvidas, a gente também pode ir conversando aqui. Essa é a ideia de ter um bate-papo mesmo. Então, a primeira dúvida que a gente é que devido ao índice de disseminação elevado no coronavírus, e principalmente a incerteza da doença de um modo global, é uma preocupação constante por muitas pessoas. Como esse período, né, de grande disseminação e preocupação das pessoas em relação ao coronavírus e à pandemia
pode afetar a saúde mental de diferentes grupos? Ah, sim. Legal. Bem, depende de cada grupo que está enfrentando esse momento, né? Tem os grupos dos profissionais da linha de frente, aqui incluídos, por exemplo, psicólogos hospitalares, que estão tendo que lidar com desafios que não esperavam lidar. Então, essas pessoas estão passando por medo de se contaminar e medo de contaminar os familiares em casa também. Tem as pessoas que fazem parte do grupo de risco, têm mais de 60 anos ou possuem comorbidades, essas pessoas estão com muito medo de contrair o vírus e estão precisando ficar em casa, porque se eles contraírem o vírus, há maior chance de vir a óbito. E o interessante é no grupo que não está em risco, não é um grupo de risco, mas que está agora sendo sobrecarregado de tarefas, que são os jovens. Então, essa entrevista tem um foco nos graduandos, e a maior parte dos graduandos estão tendo que fazer as tarefas que antes não faziam, como ir ao supermercado, farmácia, cartório, resolver questões de banco, para que seus pais, avós, tios fiquem em casa. Então, eles têm medo também de se contaminar e trazer essa doença. E eu acho que eles estão conseguindo ficar em casa, principalmente a graduação, mas eles estão tendo que lidar, às vezes, com aulas online, tarefas online e ainda essas novas tarefas. Então, mas de qualquer forma, é um momento único. Acho que todos os grupos tiveram que mudar seus planos e estão sofrendo de formas diferentes, mas similares, questões de saúde mental. É claro que também tem grupos específicos, por exemplo, mulheres que já sofriam violência doméstica, que estão sofrendo mais violência doméstica, está tendo um aumento do estresse, esse aumento da convivência diária, e está tendo muitas pessoas que vieram a ter desemprego, e isso pode ser um gatilho também para um novo momento. O aumento da convivência física pode ser interessante e muitas coisas podem acontecer. Eu lembro de alguns dados que falam sobre a população universitária como sendo mais vulnerável ao adoecimento mental, né? E eu acho que é importante da gente lembrar do contexto universitário, né? Que é um contexto de muita cobrança e de muitas atividades concorrentes e assim por diante. Agora a gente tem mais esse contexto de crise, né? Que se quebra as expectativas do que deve ser feito no dia, do que está sob nosso controle, o que a gente pode fazer, e traz novos elementos para até elementos estressores, né? Como você está falando, de ter que lidar com os próprios sentimentos, ter que lidar com o contato com as outras pessoas. Tudo isso entra num saco assim de coisas muito que podem ser como um estresse, né? Então, e esse estresse resulta em questões emocionais e consequentemente na capacidade de lidar pela questão da saúde mental mesmo. Então, a gente tem uma novidade muito grande desses elementos, assim. Eu só queria complementar que eu concordo, o universitário, muitas vezes, ele vai à faculdade, então supostamente está trabalhando, só que agora ele está em casa, na frente do computador, então tem essa coisa, a ilusão de que ele está disponível para resolver questões, mas ele precisa trabalhar, e quando ele está em repouso, mesmo assim, que é necessário para a produção acadêmica, também tem mais atividades para fazer, dependendo de se tiver pessoas de grupo de risco que não podem sair de casa, por exemplo. Uhum. Você falou, Raquel, dos grupos, eu fiquei pensando sobre que, não sei, né, na minha visão, mas devem ter alguns estudos sobre isso, sobre os professores universitários, né, professores e professoras universitários também, que passaram por essa mudança e têm que lidar diretamente com questões de produtividade e de cobrança. E aí que a gente precisa lembrar, né, que é um grupo que lida com essas demandas também. Né? A gente não... Eles fazem parte da universidade e eles lidam também com essas demandas. Né?
É interessante porque eu estou fazendo algumas traduções de textos e um texto que recentemente encontrei foi sobre como diminuir a expectativa dos orientandos também, de como o orientador perceber que é um momento novo e que não vai poder, a produtividade do orientando não vai ser a mesma, que as coisas estão mudando. Muitos professores universitários, principalmente faculdades particulares, tiveram que migrar para o ensino online automaticamente, o que foi uma grande sobrecarga, sem ter treinamento, sem ter acompanhamento. Nas universidades públicas, de forma geral, houve uma suspensão dessas aulas e, na verdade, o que a gente está tendo é a complementação acadêmica. Só que isso ainda é um desafio para os professores. Muitos deles não têm, não são confortáveis com as novas tecnologias, estão precisando se adaptar, não podem ficar ao lado do aluno para saber. A gente tem a comunicação não verbal, né? Então, também é um novo desafio para os professores. Então, novos desafios, né, professores, como vocês mesmos pontuaram, que a gente está tendo que entrar em contato nesse momento. Quais são os principais cuidados que a gente tem que ter para não deixar isso causar um grande problema psicológico, né? Como fazer a manutenção da saúde mental nesse período? Primeiro, sobre a questão da manutenção, né, da saúde mental, primeiro tem os cuidados mais básicos, né, que é a questão de você encontrar, seguir as recomendações que são necessárias, você criar um espaço de segurança mais prático. Então, se você puder não sair de casa, não saia. Tem a questão da segurança material, de você conseguir organizar o ambiente domiciliar para estar nele de forma a não ter tantas necessidades de alimentação, de sono, de higiene e assim por diante. Tudo dentro do possível, né? Porque ainda tem pessoas que precisam se locomover para outros locais para realizar suas atividades, e a gente sempre tem que estar considerando essas pessoas também. Então, começar por essas coisas mais eu diria, concretas, assim. E também existe uma coisa que eu acho que está dentro dessa categoria de coisas mais concretas, que é o manejo das informações. A gente está conectado o tempo inteiro e agora mais do que nunca, porque você tem que falar com as pessoas de alguma forma, né? Então, provavelmente vai ser online. E aí a gente tem acesso a muitas informações de várias mídias, vários modelos. Filtro dessas informações. O que você vai buscar, aonde você vai buscar e principalmente quais são as suas reações a essas informações. Então, na clínica a gente vê a pessoa que se sente muito mais ansiosa após ter contato com algumas notícias, de alguns telejornais, de alguns boletins informativos. Então, beleza, você percebeu essa reação a essas informações. Então, vamos tentar regrar isso, vamos tentar saber qual é o momento mais adequado para você ter contato com informações. Então, ter fazer esse monitoramento, né? Eu acho que é útil. Eu acho isso bastante pertinente, Augusto, porque a superexposição a essas notícias do coronavírus está muito grande. Se você liga a televisão, desde o momento do Jornal da Manhã até o Jornal da Noite. A palavra, a expressão Covid-19 é repetida várias e várias vezes. Então, você não é obrigado a acompanhar todas essas notícias. Assim, não é para ficar totalmente no escuro. Escolha uma ou duas fontes de informação para você saber o que está acontecendo na sua cidade e tal. Mas, realmente, muitas pessoas ficam ansiosas vendo vídeos, né, principalmente nas redes sociais, e notícias de pessoas que morreram na Itália, pessoas que morreram na França, pessoas que morreram na China. Você tem que perceber que as notícias fazem essa modificação. Então, você pode entrar no Instagram para ver
coisas que estão acontecendo que são positivas. Tem sites, por exemplo, razões para acreditar, ou só notícias boas. Uhum. Não é querer negar o que está acontecendo, mas saber que você não precisa estar o tempo todo sabendo o que está acontecendo. E Uhum. acho que uma das primeiras coisas para você fazer essa manutenção da saúde e do bem-estar é saber que não está tudo bem, que você Uhum. pode se sentir mal, especialmente no começo, e o mundo mudou, o dia a dia de muitas pessoas mudaram e não sabemos quanto tempo essa mudança vai durar. Então, quando foi por volta do dia 19, quando as pessoas falaram que ia ser suspenso o calendário acadêmico e tal, todo mundo foi para casa e pensou, ok, vou continuar minhas atividades como eram antes, vou continuar trabalhando Uhum. 8 horas por dia, 6 horas por dia, e as pessoas perceberam que não estava acontecendo, e muitas pessoas se sentiram culpadas, se cobraram, eu fui uma delas, até perceber que as coisas mudaram. Então, a primeira coisa é ter empatia consigo mesmo, perceber que o estado mental vai afetar todo o resto do funcionamento, a produtividade, inclusive. Então, é necessário aumentar os números de atividades que diminuem o estresse. Então, meditação, higiene do sono, boa alimentação, tempo para descanso e lazer e exercícios físicos, em casa mesmo. Então, muita gente falando assim, gente, a gente está num momento de distanciamento físico e não precisa você fazer o isolamento social. Então, ligue mais para os seus familiares, ligue para os seus amigos, mantenha esses relacionamentos. E tem alguma outra coisa que a nossa espécie é extremamente social. Essa é a minha área de pesquisa, evolução do comportamento humano, mas nós estamos sentindo falta de falar com as pessoas na rua, de tocar nas pessoas. Então, tem outra coisa que é bem importante que você pode fazer para manutenção do bem-estar psicológico, que é ajudar as outras pessoas. Então, você não pode ir lá fazer algo, mas você pode doar dinheiro, mantimento, seu próprio tempo ou suas habilidades. Então, essa entrevista é uma forma de ajudar. Eu estou fazendo essa tradução dos textos do inglês para o português, para as pessoas terem acesso. Ajudar de alguma forma as outras pessoas é bem importante. É interessante essa coisa de encontrar formas de ajudar, né? De como você pode estar colaborando. E isso nem sempre nem sempre é tão intuitivo, né? Então, quando a gente vê assim uma pessoa fazendo um vídeo contando sobre como está sendo para ela, né? Como se fosse um diário ou um relato, talvez possa ter o propósito por trás de dizer assim, a gente está junto, é um momento de sofrimento, é um momento de estresse, mas nós estamos juntos, né, falando sobre isso. E aí seria também uma forma de ajudar. Então, existem formas que talvez se a gente pensar um pouquinho, talvez a gente consiga encontrar formas não tão intuitivas assim de ter esse traz que fica que eu estou colaborando. Que antes era um pouco até automático, né? Mas agora fica um pouco distante de nós. Isso é especialmente importante porque o efeito do coronavírus no Brasil vai ser bem particular. Nossa desigualdade social vai exigir da população muito mais e diferente do que na Europa, na China, nos Estados Unidos. Então, nós temos o que podemos fazer, nem que seja conectando as pessoas, falando, olha, eu tenho uma habilidade em programar, eu tenho habilidade em divulgar ciência, eu tenho habilidade em conectar pessoas, ajudar nesse momento. Ou, pelo menos, como estudantes de psicologia, ajudar a diminuir as fake news, saber que muitas pessoas estão querendo não fazer isolamento porque não estão acreditando. Então, você pode ajudar também aumentando o conhecimento da população. Uhum. Nesse momento, é muito importante a gente exercitar o autoconhecimento, uma coisa que acaba ficando secundária.
principalmente no sentido de como é a minha reação a esse contexto, né? Como é que eu estou me comportando em resposta às coisas que estão acontecendo. E principalmente existe muito assim a resposta de você parar de fazer tudo, né? E existem muitos sentimentos envolvidos, que tem a tristeza, tem o desespero, tem muitos sentimentos difíceis de lidar. E aí a pessoa acaba não quebrando a rotina totalmente. Ou existe o outro lado, que é a tentativa extrema de deixar as coisas numa normalidade, né? Numa produtividade muito, muito grande, muito alta, e assim por diante. Então, é legal de tirar uns momentos durante os dias, durante a semana, para olhar para si, no sentido de... E não é aquele olhar para si tão esotérico, mas qual é o contexto que está sendo... Como é que eu estou reagindo a essas coisas? Como é que eu estou fazendo nesse sentido? Quais são as minhas expectativas também? E a partir desse movimento, saber o que minimamente pode ser alterado. Então, se é uma pessoa que se cobra demais e nesse momento não está conseguindo fazer tantas coisas pelo estresse, pela falta de atenção, pensar sobre isso. Não? Então, será que eu estou me cobrando demais? Será que eu não posso flexibilizar isso? Será que forma? Então, se fazer esses questionamentos mesmo. Nós deixamos disponível no Instagram uma caixa de perguntas para que as pessoas mandassem também a sua contribuição ou as suas dúvidas para essa live, para esse vídeo de hoje. E uma muito recorrente foi como que a pandemia, como a do corona, pode afetar a qualidade do sono e a produtividade. Foi essa a pergunta. E há, claro, aí uma influência, né, do isolamento na qualidade do sono. Eu percebo muitas pessoas falando que vão dormir 3 horas da manhã, 4 horas e acordam já na hora do almoço e só lancham. E isso também movimenta, né, a forma como a pessoa está lidando com a sua própria saúde mental, né? Muitas se questionam, será que isso não é um indicativo de que eu estou sentindo algo, ou enfim. Então, eu passo para vocês agora como que esse isolamento, esse confinamento pode afetar a qualidade do sono. Bem, eu acho isso interessante porque logo mais a gente ia falar sobre rotina, né? Então, essas pessoas tinham uma rotina, principalmente aqueles que estudavam de manhã ou trabalhavam, né? Mesmo que você seja da graduação e estuda de tarde, às vezes está trabalhando de manhã, você tinha que acordar um determinado horário para ir para a faculdade, você tinha que dormir um pouco mais cedo para não acontecer o caso. E agora com as aulas suspensas, dá a impressão de que agora você tem uma total liberdade. Aí você começa a acordar ou ir dormir dependendo de se tem a live de tal show, ou se tem... ou no outro dia de manhã você tem que resolver alguma coisa. Mas nós sabemos por vários estudos psicológicos que o mais importante é manter uma rotina de ir dormir no horário parecido, no mesmo horário, e acordar no mesmo horário. Essa prática de estabelecer uma rotina para dormir, estabelecer uma rotina para comer na hora do almoço, ele cria a estabilidade. Não é só uma sensação de estabilidade, é realmente estabilidade. Nós temos hormônios que regulam o sono. Então, dormir que quando tem luz vai atrapalhar o sono. Dormir pouco. Então, não tem problema, eu vou recuperar no dia seguinte. Eu tô em isolamento físico. O meu professor não vai saber se eu estou dormindo 10 horas ou 5 horas. Mas o seu corpo sabe. E tem muita pesquisa dizendo que você não consegue recuperar o sono perdido. Então, se possível, manter entre 6 a 8 horas de sono por dia. E não é só isso, tem gente acordando no meio da noite com crise de ansiedade. Isso é muito comum.
e vai estar relacionado a pessoas que não tinham crise de ansiedade, começando a acordar no meio da noite com preocupações. E aí a gente pode discutir isso de como lidar com essas preocupações. Tem uma coisa, eu acho que essa questão da rotina, assim, né? Porque a gente tem essa quebra de para onde eu vou agora, o que eu faço agora, o que o meu corpo tem agora, e tem toda essa quebra, né? E tem uma outra coisa também que eu fico pensando sobre o tempo de tela. Eu acho que, eu não sei te dizer se tem um número, se já tem uma pesquisa sobre isso, mas eu imagino, assim, sobre a influência do tempo de tela, que possivelmente agora tem sido muito maior. Então, tanto a questão mais fisiológica mesmo, de você tá tendo aquela estimulação por muito mais tempo, tem a questão do contato com as notícias que a gente já citou, você tá vendo as coisas acontecendo, tudo isso pode contribuir para essa, tanto a desregulação do funcionamento do seu corpo, da sua energia, do seu sono, quanto a questão mais da preocupação mesmo, né? Então, ficar mais tempo acordado, eu tenho mais contato com as notícias. Então, eu quero ficar mais tempo acordado para saber. Então, tem sobre a questão da crise, né? Você acordar com crises de ansiedade. Esse é um tema que tem sido bastante recorrente, né? Eu gostaria de saber também como é que tem sido isso para as pessoas. Assim, eu ainda não ouvi falar muito bem exatamente como tem funcionado isso, mas eu fico muito curioso para saber. A questão da perda do sono mesmo, tipo assim, a pessoa não tem mais um horário fixo e tudo mais, mas eu não tinha ouvido sobre os ataques, as crises de ansiedade, né, ao longo da noite, assim. Acho que isso pode estar muito relacionado às pessoas que já têm questões relacionadas à ansiedade, questões relacionadas à depressão, que já possuíam, por exemplo, insônia, e pode estar controlado ou não, e aí tem um novo momento em que esse excesso de informações, essa desestabilização. Muitos alunos têm muito medo, por exemplo, alunos que estavam perto de se formar falam: quando é que eu vou me formar? Ou que estavam fazendo a TCC e dizem: agora eu não posso mais coletar os meus dados. E meus estágios, qual vai ser o futuro? Essa coisa de que nós tínhamos uma certa ideia do que era o futuro, a gente nunca parou para pensar que a gente não, de repente, a gente teria uma grande mudança de futuro durante a nossa vida. A gente sempre pensava, nossa, era sempre uma ficção, uma ideia, a Terceira Guerra Mundial e tal. A gente já estava sofrendo por questões políticas no nosso país, mas acho que ninguém imaginava uma pandemia mundial. Então, eu acho que é um novo momento. A acordar no meio da noite, pelo menos pelo que eu conheço, tem muito a ver com tensão muscular, que está relacionada a essa ansiedade. Pessoas que acordam gritando, terror noturno, estão bem relacionados à ansiedade. Então, manejar a ansiedade através dessas atividades que a gente falou anteriormente, especialmente da higiene do sono, igual você falou, tempo de tela. Se tinha pessoas querendo diminuir o tempo de tela antes da pandemia, agora é obrigatório o uso de tela. Você tem que assistir a aula, você tem que escutar esse vídeo. Isso tudo aumentou o nosso tempo de tela. E aí a gente começa se eu não estiver vendo as pessoas na tela, eu não estou participando do mundo. Você começa a se sentir isolado do mundo. Então, perceber que ok, fazer alguma coisa sozinho também é saúde mental. Eu fiquei pensando, Raquel, você falou do terror noturno, né? Me veio muito essa questão do... Eu provavelmente vou voltar muito nessa questão do autoconhecimento, que eu acho que é muito sim. importante nesse momento. Mas me veio muito assim, que à noite, quando a gente não está envolvido com as notícias, com as telas e tudo, me vem como um momento em que todos os estímulos externos, eles sumiram.
E aí é que a gente volta para o nosso corpo. É aí que a gente volta para o nosso pensar. Geralmente, aquilo que não foi observado antes, ele vem com muita força. Ele vem com uma voz muito forte. E aí, geralmente, tem as crises de pânico, de ansiedade, ideações suicidas. Então, me parece muito nesse sentido de os estímulos externos saíram e o corpo começa a falar. E aí, por que eu falo de autoconhecimento? Que é justamente de se perguntar se eu tenho parado algum momento do dia para simplesmente estar com esse corpo, né, para ouvir um pouquinho e tentar diluir essa carga, que acaba criando uma carga de tensão, né? Você falou da tensão muscular, é uma carga de fato, né? A gente sente ansiedade, a gente sabe como funciona, mas ir diluindo isso ao longo, sentir um pouco e depois, e talvez isso não fique tão concentrado só na hora do sono, na hora em que os estímulos externos não estão tão presentes. Pensando já do que vocês estavam falando agora há pouco, a próxima pergunta se relaciona muito com esses cuidados que as pessoas que já tinham crise de ansiedade ou depressão, como essas pessoas estão encarando esse momento de isolamento e que cuidados especiais que essas pessoas têm que ter. A gente pode pensar aí numa rede de apoio e como pensar essa rede, né, para as pessoas que já enfrentavam algum transtorno ou algum tipo de sofrimento mental. Se eu pudesse falar, é não interromper o tratamento. Eu sei que é muito difícil, mas vários psiquiatras entendem esse momento, estão, por exemplo, quem por exemplo, faz tratamento psiquiátrico. Então, alguns psiquiatras estão fazendo atendimento online, a CFM, o Conselho Federal de Medicina, está autorizando essas consultas, então, continuar ao uso dos medicamentos e, quanto à terapia, também fazer o possível para manter os atendimentos psicológicos semanais. Claro que psicólogos que não têm não estão tão confortáveis com o uso de tecnologia estão se esforçando para fazer esse atendimento. Acho que o Augusto é um deles. Eu estava escutando que é uma das primeiras vezes que o terapeuta e o paciente, ambos estão passando pela mesma coisa. Os dois estão passando pela pandemia. É até um momento de maior empatia. Então, é justamente pessoas que já estavam mais estabilizadas podem começar a voltar a ter sintomas que não tinham tido mais. Então, esse é um novo momento para desafio. Outra coisa importante é que um sintoma que é bem comum na crise de pânico é a falta de ar. Então, às vezes, a pessoa pode estar tendo uma crise de ansiedade ou de pânico e achar que está contaminado. Medo de contaminação é um sintoma bem forte nos transtornos de ansiedade. Então, ajudar essa pessoa, primeiro, não falar que é besteira, validar esse sentimento e ajudar a fazer os testes de realidade, né? Ok, você está com falta de ar, mas você está com febre, você vê toda a lista dos sintomas. Eu acho que vai ser mais desafiador para as pessoas que já apresentam esses episódios de ansiedade e depressão. Então, que essa pessoa seja responsável para sair para passear com o cachorro, que ela possa dar uma volta no quarteirão, mantendo o distanciamento físico, e mais atividades de manejo de estresse do que fazia antes, né? Essa é a minha sugestão. Acho que, só para corroborar o que a Raquel falou, assim, a gente, desde o início um pouco antes do isolamento, e desde o início do isolamento, a gente tem recebido muitas orientações por parte do Conselho de Psicologia sobre como a gente lida com os nossos casos, com grupos específicos, como crianças e adolescentes, como é que a gente pode manejar isso a partir
das tecnologias de informação. Então, existe um trabalho por trás de vamos pensar sobre como otimizar isso. É óbvio que algumas coisas são perdidas no processo, mas existe essa preocupação em como é que a gente vai dar apoio para as pessoas que já estavam em tratamento, para pessoas novas que querem, que precisam desse tratamento, tá? Existe esse esforço. Também existe, para quem uma rede estadual de apoio psicológico, que foi um site criado pelo governo do estado, em que ele é feito para unir tanto terapeutas quanto pessoas que precisam. Então, você entra nele, você faz seu cadastro e você pode solicitar um atendimento para algum terapeuta, para um psicólogo, para estar te acompanhando, ou seja, modelo de plantão, ou seja, modelo de psicoterapia. Existe esse esforço do acompanhamento para as pessoas que precisam. E, além disso, é a recomendação de tentar continuar a terapia, as terapias medicamentosas também, que são fundamentais no processo. A gente não pode excluir nenhum tipo de ajuda, principalmente nesse contexto estressor que a gente está vivendo. Tentar continuar. Existem empecilhos de ordem tecnológica, né? Tem pessoas que não têm acesso à questão da videochamada, tudo, mas existe a flexibilização do tipo de atendimento. E como a Raquel falou, realmente é algo que tem aparecido, essa coisa nós estamos juntos nesse momento, sabe? Eu empatizo com a sua... Não vai... A gente não está na pele da pessoa que tem um transtorno mental, a gente não sabe como é que é para ela exatamente o transtorno ou a ansiedade e assim por diante. Sabe qual é o contexto e talvez usar isso para se comunicar mesmo, de que, ok, é preocupante de fato, eu sei como é, vamos conversar sobre isso, vamos saber o que você precisa, o que as pessoas precisam de um modo geral, para lidar com esses estresses. Eu gostei bastante que você falou sobre esse projeto, Augusto. Ele se chama Psicologia Pará, Rede de Apoio Psicológico, né? Acho que a gente pode colocar na internet. E o que é legal é que os atendimentos são gratuitos. E quando você falou também sobre a dificuldade de conexão, o CVV, que o número do CVV, por exemplo, é o 188, eles atendem por telefone, atendem pelo chat, atendem por e-mail, de qualquer forma. E sempre lembrar que tem também o atendimento à população, que é o 136, que é para tirar dúvidas do coronavírus, por exemplo, porque tem pessoas que estão isoladas sozinhas. Então, vai ser mais desafiador para elas. Então, se você estiver podendo pagar pelo atendimento, ok, mas há atendimentos online. Inclusive, a própria UFPA disponibilizou telefones para atendimento de estudantes de graduação e também de pós. Então, não fique sozinho. Se você está se sentindo desconforto, fale com alguém que está preparado para te escutar. Realmente, eu acho que essa é a dica mais importante, né? Não ficar isolado, né? Apesar da gente estar nesse período de distanciamento físico, o isolamento não é tão interessante para a manutenção da saúde mental. E eu queria pontuar também, que eu achei, para a gente pensar um pouco, é que, pelo menos na minha formação agora, de psicologia, nesse período, eu não senti um tanto preparo discussões relacionadas a emergências, situações de urgências e acidentes, assim, coisas mais catástrofes mesmo, algo mais urgente. E, de repente, a gente está em um momento de pandemia, e surgem novos desafios, novas demandas, e acho que esses momentos, inclusive esse que a gente está tendo aqui, é muito importante para a gente se atualizar mesmo, saber quais são as formas que a gente tem de dar suporte à população, enquanto profissionais da saúde mesmo. Não sei se vocês querem comentar algo mais sobre, mas eu queria entrar agora nas perguntas que deram tema mais a essa live, né? Nessa live, não, esse vídeo.
Porque quando a gente pensou nisso, a gente pensou sobre a produtividade. A gente sentiu uma forte pressão durante esse período para tentar manter a nossa rotina ao mesmo nível que a gente mantinha anteriormente, sabe? Então, a gente teve escolas, universidades fazendo ensino EAD, e nem sempre a gente, como a professora Raquel pontuou, nem sempre a gente tem essas ferramentas para isso. Às vezes, nem sempre a gente tem as habilidades necessárias para manter essas atividades como antes, sem um professor, sem esse contato físico, né? E a gente tem essa dúvida, como isso impacta na nossa saúde mental? Acho que é bem interessante mesmo. Eu acredito que a gente tem que pensar em dois grupos diferentes. Os alunos de faculdades particulares estão tendo que manter as atividades como se nada tivesse mudado. De repente, tanto os professores quanto os alunos, né? De repente, tudo virou um EAD, não é EAD. EAD é uma coisa pensada, tem que ser planejada, tem que ter fórum, tem que ter tarefas discutidas, e de repente virou tudo aula online. E igual eu disse, vários alunos não têm nem celular, nem laptop, ou acesso ao Wi-Fi, conexão ruim, e nem os professores têm treinamento para isso. Então, é uma questão que é do capitalismo, da tentativa de, não, está tudo normal, vamos continuar produzindo e tal. As universidades públicas, estaduais, algumas estão querendo também manter, eu soube que São Paulo também tem essa coisa, vamos manter tudo online, e algumas faculdades estão indo contra, por exemplo, o pessoal de psicologia diz que não, é um momento de exceção, igual você disse, é um momento de pandemia, e a gente está querendo produzir como se nada tivesse acontecendo. Só que alguma coisa aconteceu e muita coisa vai acontecer. Eu tenho uma coisa que eu queria falar, como é que você vai trabalhar, como é que você vai produzir, se você está sentindo medo pela sua segurança física, ou seja, se você vai vir a adoecer ou mesmo morrer, ou se seus pais estão no grupo de risco, ou se tem alguém da sua família que é enfermeiro, ou que é médico, ou que é psicólogo. Então, é muito louco que a gente fala, não, eu quero que você continue me entregando 5 páginas por semana do seu TCC. Ou eu quero que você continue fazendo isso tudo. Eu acho que a primeira coisa como orientador, você tem que perceber que as coisas mudaram, né? E é bem complicado esperar que as coisas estejam do mesmo jeito. Mas se o Augusto quiser falar, eu posso retomar depois. Eu só queria reforçar essa ideia de que, assim, quais são as expectativas que estão, né, nos meios de comunicação? Eu lembro, assim, eu só não tenho um embasamento científico, mas eu lembro de que no início, quando foram parados os atendimentos presenciais e já estava falando em EAD e tudo, eu vi muitas informações sobre vamos usar esse momento como um momento de criatividade, um momento de descoberta, um momento de, enfim, várias cobranças assim bem explícitas, sabe? E aí eu fiquei pensando, nossa, mas como é que a gente vai fazer tudo isso? Como você mesmo falou, né, Raquel? Como é que a gente vai fazer tudo isso tendo toda essa preocupação por trás, né? Tendo todo esse estresse por trás? E aí eu fico me perguntando sobre isso mesmo. Tipo, qual é a normalidade que a gente está buscando? É aquela normalidade de antes? Será que as coisas já mudaram? Já existe um contexto diferente que a gente precisa se reinventar? Flexibilizar mesmo. Não vai dar mais para produzir tanto, pelo menos não por enquanto. Dentro disso. E isso sempre, e quando eu digo o que a gente faz, não é o que a gente faz para alcançar picos de produtividade exacerbada e tal, mas é o que a gente faz no sentido de respeitar a nossa saúde, respeitar as rotinas. Antes nós tínhamos uma data para acabar o isolamento, eu acredito que era dia 16 de março, alguma coisa assim. E de repente mudou por tempo indeterminado, né?
E acho que antes dessa mudança para tempo indeterminado, a gente tinha uma fantasia de que ia acabar, de que ia durar só 1 mês ou 2 meses, e agora as pessoas estão falando coisas como 6 meses, 8 meses, 9 meses. Ninguém tem ideia de quando é que a gente vai poder retomar a convivência física. E como o Augusto disse, nós seres humanos buscamos estabilidade, buscamos poder prever e controlar o que está acontecendo, e nós não temos nenhuma capacidade de dizer quando é que a gente vai poder voltar a estudar e trabalhar, ver as pessoas, ir no barzinho. E principalmente nós temos uma obsessão, e que eu tenho percebido bastante, que as pessoas querem voltar ao normal. Então, e o mundo mudou, as coisas vão mudar. E o que o Augusto falou de, assim que começou a quarentena, quarentena ou isolamento físico, distanciamento físico, algumas pessoas falaram assim, é agora que eu vou conseguir escrever todos os artigos que estão na gaveta, e eu também vou dar várias entrevistas, e aí você começou a ver, principalmente eu, pesquisadora e professora, vários colegas aproveitando o momento para fazer pesquisas, fazer podcast, não sei o que, não sei o que. Esse problema também de se comparar é muito ruim, e também de não perceber que não, é outra questão, esse é outro momento. E essa falta de controle sobre o futuro desestabiliza essa saúde emocional, e começa a gente a pensar que a gente não tem controle de nada. E aí você começa a questionar por que eu estou lendo esse texto se o mundo pode acabar. Começa esses pensamentos, né? E começar a perceber, não, eu tenho um certo controle de alguma coisa, eu posso controlar como eu estou me cuidando, meu autocuidado, lavar as mãos, evitar tocar no rosto, essas coisas todas que acontecem. Na semana passada, por exemplo, lá no canal do Acolher, nós estamos no Instagram e no Facebook, o professor Ian Valderlon falou como manter essa rotina, ou seja, se você está precisando trabalhar, produzir, você vai conseguir, mas você tem que perceber que é um novo momento, são novos momentos. Aqui a gente tem estudantes que têm irmãos pequenos, que têm filhos, que têm pais idosos, que estarão em casa, as coisas vão mudar. E pode ser que, por exemplo, tenha maior efeito da personalidade. Então, tem pessoas que são muito extrovertidas, que se elas não conseguirem manter esses vínculos, elas começam a ficar mais estressados, esse tipo de coisa. Isso, você falando, Raquel, sobre a questão da produtividade, né? É um debate que a gente tem tido desde uns semestres atrás, e até teve uma oficina no Acolher sobre o direito ao descanso, né? Não sei se você lembra dessa oficina. E aí é legal de trazer essa ideia de novo, que tem muita gente que se sente culpado, e principalmente quando é mestrando, doutorando, se sente culpado por estar descansando ou por estar fazendo algo que gosta. E agora essa ideia é mais importante do que nunca, porque você tem que descansar. Você não é questão de você pode descansar, você tem que descansar, senão vai bugar, vai parar, né? Então, minimamente, você falou de forma brilhante, né? O que eu posso controlar aqui, o que eu posso manter em termos que está sob o meu controle. Se você não descansar, se você não fizer algumas coisas de lazer, de autocuidado, não vai dar nem para fazer isso que está sob o seu controle, né? Então, antes o slogan era, você pode descansar. O slogan, na minha cabeça agora você deve descansar, porque o estresse é muito grande. Eu gostei bastante disso que você falou, porque tem às vezes, até se você quiser, não, eu vou me justificar porque eu estou descansando, porque estresse tem um efeito no sistema imunológico. Então, esse é o momento em que você precisa cuidar do seu sistema imunológico. Então, nós estressados soltamos muito corticoides, e isso vai estar afetando sim o nosso sistema imunológico. É o momento de parar, perceber o que você pode fazer. Também não fazer nada, ficar assistindo muita série, também não é a saída.
Então, o que eu posso fazer? Manter a minha rotina, acordar. Eu tomava banho todo dia de manhã, por que não manter essa atividade? Ou eu tomava banho todo dia de noite, tomar banho. Escovar os dentes, parece coisa besta, mas é tentar falar para o seu corpo, nós estamos indo para frente, nós estamos progredindo. E fazer algumas atividades. Eu estudava 6 horas por dia? Não, ok, não vai acontecer isso, mas eu posso manter umas 3 horas. Tirar blocos de tempo que, por exemplo, para fazer, você sempre quis fazer yoga, agora tem muita aula online disponível. Aprender a fazer um mindfulness, que é um tipo de meditação que pode ser guiada para você conseguir lidar com esses pensamentos que o Augusto tanto falou, do autoconhecimento. Então, você pode fazer essas pausas durante o dia, né? É bem interessante. E, bem, os professores estão passando muitas tarefas e tal, você pode parar e perguntar para o professor, olha, eu estou tendo uma dificuldade, será que você pode, seus prazos estão um pouquinho apertados, será que você pode dar mais tempo? Eu, como orientadora, tenho percebido que eu estou tendo que dar mais espaço de tempo para os alunos e diminuir as tarefas para coisas menores. Não é, eu quero que você entregue uma introdução daqui a 2 semanas. Não, eu quero que você escreva sobre esse assunto e você me manda, a gente conversa. Tem uma coisa que sobre essa cobrança por parte dos professores e das professoras, né? Que aquelas pessoas que ainda precisam manter algumas atividades e tudo. Eu li um texto interessante e a flexibilização dessas cobranças, como você está falando. Então, uma professora, acho que foi de uma universidade do Canadá, que ela percebeu que nem ela estava conseguindo estudar os textos escritos. Ela não estava conseguindo se concentrar o suficiente para estudar aquilo. Quiçá os alunos. Ela percebia que os alunos também não estavam tendo a concentração devida. E aí, o que ela pensou? Óbvio que funcionou naquele contexto, fica como uma sugestão, mas será que não dá para a gente estudar de outras formas? Será que eu não posso estudar enviar outras fontes? Existem especialistas falando sobre, vou usar como exemplo, falando sobre psicopatologia em um podcast. E aí, será que eu não posso ouvir esse podcast como uma referência? É óbvio que você não vai encontrar todas as informações ali, mas talvez seja uma forma de conseguir se concentrar melhor. Eu vou assistir o canal do Pirula, que eu gosto muito, né? Ele fala sobre dados importantes, sobre temas importantes, inclusive temas sociais e tudo. Será que não dá para se concentrar melhor nessas outras mídias? Então, pode ficar como um ponto de sugestão, assim, para a gente buscar outras formas de coisas mais atrativas, assim, nesse momento. O que eu vejo com os meus pares, né, ainda de graduandos, é que a preocupação com alguns trabalhos ou alguns assuntos de pesquisa não foram suspensos com esse distanciamento social. Entre eles, o trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC, que normalmente assombra todo mundo. E ele continua assombrando mesmo nesse período, as pessoas ainda querem, não sei se entregar no tempo certo, no tempo que estava planejando inicialmente, mas ainda querem resolver eles, né? Isso coincide muito com uma pergunta que a gente recebeu, que é como cumprir prazos em contextos em que eu não tenho disposição para nada. Essa foi uma pergunta que uma das nossas seguidoras enviou, sabe? Então ela já aponta um dado muito interessante, que ela já, no momento tal, já está sem disposição para nada mesmo. E aí, o que fazer? Eu acho que vocês já deram dicas muito importantes nesse sentido, mas talvez possam complementar com mais alguma coisa. É interessante, é esse momento que a gente tem que se perguntar por que eu preciso ser produtivo. Só que aí você está falando, no caso os professores ainda estão pedindo e falando que você precisa entregar tal coisa, tal dia. Esse é um momento, acho que, de empatia por parte dos professores e por parte dos alunos poder ter essa comunicação aberta com o orientador. Então, muitas vezes, na orientação, a gente tem que lembrar que é uma relação de confiança e de um estabelecimento de um vínculo de trabalho, mas que vai ter impacto de questões pessoais de ambos. O orientador, muitas vezes, tem que
perceber que o aluno pode estar passando por questões assim, de ansiedade, de preocupação. O orientador não precisa resolver esses problemas, mas desde que ele esteja aberto a acolher essas questões e falar, é normal se sentir assim. O aluno, no caso, muitas vezes, quando não tem uma comunicação aberta com o orientador, o aluno começa a fugir, escapar, e está cada vez mais fácil escapar à distância, né? Ou seja, o professor teve um problema aqui, eu vou ter que ir no supermercado, vou ter que ir no cartório, não consegui entregar o texto. E algumas vezes, alguns professores falam, não, mas você vai ter que sentar, vir na minha sala, sentar aqui do lado e escreve, né? Eu acho que tem alguns professores que são assim. E quando você não pode fazer isso, né? Então, acho que é o momento de você sentar e falar, olha, professor, eu estou passando por um momento difícil, eu estou com muito medo de me contaminar, eu estou com medo de contaminar as outras pessoas, eu tenho pais no grupo de risco. No momento, eu não estou conseguindo me concentrar. O calendário praticamente está suspenso. Eu não posso dizer pela UFPA, mas é provável que o semestre seja transferido para o próximo semestre, né? Então, é se perguntar se a gente precisa fazer novos acordos com nossos orientadores. Sermos mais humanos agora no momento. Assim, eu concordo plenamente com o que a Raquel falou. É fundamental que se tenha essa comunicação assertiva e aberta com os orientadores. Isso antes já era fundamental, agora mais ainda, né? Que a gente tem que estar trocando essas fichas o tempo inteiro de o que está acontecendo, o que isso está te influenciando, ambos os lados. Né? Agora, assim, tentando pensar num cenário em que não dá para fazer essa negociação, ou que essa escrita, esse trabalho vai precisar ser feito. E pensando nesse condicionante de que a pessoa ela não está com motivação, ela não está com disposição para fazer isso. Eu penso o seguinte, primeiro que tudo aquilo que a gente já falou, né, de você buscar a segurança material, você buscar filtrar as informações, tudo isso faz parte do processo. Praticar o descanso, as atividades de regulação emocional, tudo isso. E aí tem o autogerenciamento intelectual, que é o que você vai fazer para, de forma a conseguir se concentrar, de forma a conseguir se motivar para aquilo. Falando sobre isso, a gente é ensinado a pensar as tarefas de forma muito bidimensional. Então, eu penso na tarefa início e penso na tarefa fim. Né? Eu geralmente vejo dessa forma. Então, eu penso TCC, eu tenho que iniciar e ele vai ser um monstro gigante lá no final. Eu penso dessa forma. E beleza, então que tal se eu pensar essa tarefa, que é difícil, não tem dúvida de que é difícil, mas que tal se eu pensar ela de forma tridimensional? TCC, ele tem um início, ele tem várias camadas pequenas que vão sendo feitas aos poucos até chegar ao final. Então, a questão é você fatiar as tarefas. Então, eu não tô motivado para escrever a introdução inteira nessa semana. Não há problema nisso. O que eu posso fazer, então? Eu diminuo um pouco. Eu vou escrever 2 laudas, eu vou escrever um pouco mais, isso depende muito da condição da pessoa. Então, eu acho que essa é uma dica inicial, assim, de quando a pessoa for estabelecer seus objetivos, no sentido de, eu vou estudar agora. Eu vou fatiar o meu estudo em partes pequenas para eu conseguir fazê-lo mesmo sem tanta motivação, mesmo sem tanta concentração. E quando eu cumprir esse objetivo parcial, é importante lembrar do descanso. Então, eu cumpri agora, eu vou fazer uma outra coisa, depois eu volto da minha concentração estiver mais acurada nesse sentido. Eu achei essa uma ótima dica. Aliás, em 2018, eu acho, nós tivemos uma oficina que é como escrever, manejo de tempo e como escrever na pós-graduação, e também serve para o TCC, que é sempre continuar escrevendo todos os dias. Alguns alunos, às vezes, falam, professora, eu não posso te mandar o texto porque está muito ruim.
um medo de que está ruim o texto, que está a primeira versão, essa ansiedade às vezes impede a gente de escrever. E alguns alunos falam, se eu não for escrever perfeito, eu não devia escrever. Essa ansiedade relacionada à escrita, de como se a primeira vez que eu escrever tem que ser a última, enquanto que escritores profissionais ensinam a gente que você vai escrevendo, vai reeditando, vai escrevendo, vai editando. E se a pessoa fala assim, a meta que eu estou colocando é 20 páginas por dia, não vai acontecer. Mas eu vou ler todo dia, 1 hora por dia. É diferente, né? Como você trata a tarefa. É bem legal isso de pensar que a gente tem que tratar a tarefa, talvez, para essas questões. Existe uma técnica chamada Pomodoro, que até o Augusto falou de ter um descanso após a tarefa, ou seja, eu posso às vezes trabalhar 1 hora e aí eu tenho 15 minutos para olhar as redes sociais, por exemplo. E esse estabelecimento da rotina é extremamente importante. Eu sei que a gente está sendo meio repetitivo, mas quando de repente no primeiro dia você não faz a aula de yoga que você fazia, de repente você já está no 4º dia que você não fez. É bem fácil para o ser humano parar de fazer alguma coisa. Então, estabelecer esses limites, sabe? Nessa questão. Porque os dias podem começar a parecer os mesmos, você não sabe mais por que você está fazendo essas atividades. Então, fazer um plano curto, principalmente para quem tem criança, por exemplo. Imagina que a criança sabia, igual os jovens, você sabe como é que vai ser seu dia. Você vai acordar, você vai para a faculdade, você vai almoçar, você vai fazer aquela tarefa, e você vai assistir televisão, coisa, e depois vai dormir. Você sabia o que ia acontecer no seu dia, agora é tudo, eu vou ficar em casa. Aí você acorda e já não sabe o que é para fazer. E a criança, principalmente, também está sendo, para quem é aluno e é pai de crianças, está tendo que ter mais trabalho ainda. Se antes você deixava as crianças na escola, agora não. Você tem que falar para o seu orientador, olha, os meus filhos estão em casa comigo, eu vou precisar de mais tempo, porque várias das crianças estão acontecendo em escola online. Mesmo crianças muito pequenas, de 5 anos de idade, estão recebendo tarefas para fazer em casa. Então, é um momento de repensar a rotina. E criar uma rotina nova. Tem uma... assim, tem uma coisa que me veio... Duas coisas, na verdade, que me veio como ideia. Primeiro é essa questão que você falou do perfeccionismo. Que é o monstro que permeia a vida acadêmica, assim, que desde o início da graduação até o professor de vários anos de sala de aula, de pesquisa, o perfeccionismo está lá, ditando regra e fazendo a gente adoecer. É muito assim, de quando... Essa questão mesmo de eu vou estabelecer meus objetivos e tentar manter uma rotina, mas vai... E tá tudo bem, sabe? E isso faz parte. E a partir desse erro, usar o erro como uma fonte. Hoje, eu vou usar o exemplo do Pomodoro. O Pomodoro, ele estabelece, né? Você vai estudar durante 25 minutos, depois vai ter um descanso. E aí você vai fazer essa dinâmica e você não consegue se concentrar por 25 minutos. Você viaja. E aí você usa isso como fonte de informação. Olha, eu não consigo ficar 20. Aí você faz 20 e consegue. Ah, beleza, bacana. Será que amanhã dá para fazer 25? Entende? Então não é aquela quebra, não é errado, mas é de fato. O erro ele vai acontecer e ele pode ser uma fonte de informação valiosa. A gente precisa entender isso. Outra questão é sobre as crianças, né, durante essa questão de ficar em casa. Existem muitas mães universitárias que estão em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da rotina doméstica, muitas vezes. E aí isso me remete... A gente falou que tem a comunicação com o orientador, e aí me remete à comunicação com a família. A gente, tanto pelo machismo estrutural, né, que a gente vive, a gente vê muito o trabalho doméstico como se não fosse um trabalho. E aí, mas no fim das contas ele é um trabalho.
que toma muito tempo, que cansa demais e que acaba influenciando no modo em que a mãe ou o pai vão se organizar. Então, é muito importante que se tenha essa comunicação. Hoje eu preciso estudar, vou usar aqui um exemplo. Tem um parceiro e uma parceira que tem filhos. Então, se comunicar, olha, eu preciso fazer tal coisa. Nesse momento do dia, eu preciso que você fique com as crianças, eu preciso que você brinque, eu preciso que você faça tal coisa. Então, ter essa comunicação mais aberta. Ou outros tipos de configurações familiares, tipo vó e mãe, vó e pai. Então, ter essa expressão mais aberta de como as coisas vão acontecer, né? Como as coisas precisam mudar nesse sentido. Eu achei bem legal essa reflexão sobre a questão feminina nesse momento, principalmente para estudantes, mulheres de graduação, de pós-graduação, pesquisadoras. O trabalho doméstico, como disse o Augusto, é um trabalho invisível, que todo dia você tem que fazer de novo, você tem que lavar de novo os pratos, sempre vai ter pratos. Tem uma sensação de não ter avanço, de apenas ter manutenção. E é esperado na nossa sociedade que a mulher continue fazendo isso, mesmo que agora ela continue tendo que trabalhar home office. Então, são um momento de novos contratos. Um casal, por exemplo, quando ele está namorando, casando, ele nunca passa tanto tempo junto assim em casa. A não ser que, claro, são casais que já faziam home office antes, existem. Então, é um novo momento também de não só autoconhecimento pessoal, como autoconhecimento como casal. Então, sentar e falar, olha, eu tenho percebido nas últimas semanas que tal coisa, será que a gente pode mudar uma rotina? Tem uma colega que falou, só depois de um mês eu consegui fazer um Excel para organizar os horários em que eu fico com minha filha e os horários que meu marido fica com minha filha. Imagina a autocobrança que foi no começo, mas depois de um mês agora ela conseguiu. Isso eu penso, né? Isso já fala um pouco sobre aquilo que vocês falaram no início, que é importante criar um contexto em casa antes de pensar na produtividade, antes de pensar naquelas atividades que a gente tem que cumprir, enfim, pensar nessas atividades dentro de casa, né? Criar assim essa cooperação dentro de casa para poder também criar um contexto seguro, né? Para lidar com esses desafios. A gente não está lidando só com o desafio da produtividade, mas também com o risco iminente de se contagiar ou alguém próximo e querido se contagiar também. Quem tem avós em casa, ou mãe, pai, que são mais idosos, enfim. Então, acho muito importante essa contribuição de vocês, no sentido de dizer que nós temos também que criar, antes de mais nada, um ambiente seguro, né? Dentro de casa. E essa cooperação, independente se você fala dessa sobrecarga que as mulheres têm dentro de casa, ou enfim, essa cooperação é importante, antes de mais nada. Verdade. Criar esse ambiente seguro é bem importante. E para muitas pessoas, às vezes, não existia antes. Muitas pessoas falam, eu ia para a faculdade para me libertar da pressão familiar. E nesse momento essas pessoas podem estar sofrendo mais pressão. Então é um momento que vai ser de muita autoconhecimento necessário, pode ser um momento de amadurecimento, mas também pode ser um momento de mais problemas de relacionamento e de crítica familiar. Então, se você está sofrendo alguma violência, alguma coisa, você pode sempre ligar. Eu gosto de dar aqui a delegacia da mulher, ela está com um telefone, agressão à mulher 180. Você pode ligar, ou alguma pessoa que esteja sabendo o que está acontecendo, ligar. E sempre pensar que é um momento de rever acordos não ditos. Porque quando você começa a namorar alguém, às vezes casa, nunca parou para parar e conversar. Quem é que vai pagar o quê? Quem é que vai fazer o quê? Quem é que tira o lixo? A gente vai dando aqueles acordos não ditos, que são questões muito importantes de terapia, né? Esse é um momento em que você literalmente não pode fugir do seu parceiro dentro de casa, ou da sua parceira. É um momento de mais honestidade. E uma coisa que você falou que é bem importante também, de criar um ambiente dentro de casa em que você possa ter um pouquinho mais de privacidade.
maior parte dos meus alunos às vezes fala, professora, eu vou estar escutando a reunião, é que eu estou fazendo reuniões, não estou dando aula online, mas às vezes eu mando um texto, eles escrevem alguma coisa, me mandam, eu corrijo e a gente tem uma discussão. Aí ela fala, professora, tem muito barulho aqui, será que eu posso ficar com o microfone desligado? Aí, tudo bem. Será que eu só posso escrever no bate-papo? Tudo bem também, desde que você participe e tal. Porque vai acontecer, crianças vão passar na tela. E se a gente falar, não, tudo bem se isso acontecer, diminui a ansiedade do estudante. Eu acho que a gente já teve dicas muito valiosas para esse momento, né? Tanto sobre higiene do sono, falando em atenção, e Epicílios, a minha cachorra agora veio aqui querendo atenção. Mas a gente falou um pouco sobre como criar uma rede de apoio nesse momento, né? Higiene do sono, como iniciar e retomar um pouco na sua produtividade, né? Mesmo que por pequenos passos ou com metas menores, né? Sejam realistas. E eu acho que isso foi muito interessante. Eu não sei se vocês querem complementar com mais alguma coisa. Eu queria falar uma coisa. Algumas pessoas começaram nas redes sociais a falar: olha, agora você podia aproveitar para fazer esses 3 cursos, aprender uma nova língua, entrar nesses grupos de discussão, ler 20 livros. Calma. Fazer coisas novas vai ser bem interessante, mas uma coisa por vez. Lembra que se você sempre quis cozinhar, testar algumas receitas novas, escutar música, você pode desenvolver novas habilidades, mas não exija demais de você. De certa forma, esse distanciamento físico vai trazer alguns benefícios também. A gente sempre pensa só nos malefícios, né? Mas esse é um momento em que nós vamos ter que aumentar nossa empatia, ser mais solidários, e as pessoas estão se conectando mais, ou se reconectando com pessoas que deixaram de falar, né? Então, alguns alunos vão estar com seus filhos, vão aprofundar esses vínculos, os casamentos. Então, é um momento de repensar também. A gente já está começando a pensar também qual vai ser o futuro. Será que a gente quer voltar para o mesmo momento, para a mesma forma de funcionamento que a gente estava antes? A gente está tendo a chance de repensar isso. É bem aquela coisa, o dia que o mundo parou e agora a gente pode pensar como é que o mundo vai voltar. Mas sempre pensando em ser empático consigo mesmo e com os outros também. Eu fico pensando sobre isso e realmente eu pessoalmente eu acho muito, muito difícil de focar nas coisas positivas. Eu tenho esse viés assim de focar nas coisas positivas, mas de não focar, na verdade. Mas existe a possibilidade da questão da resiliência, né? A gente fala muito na psicologia positiva, que em alguma medida, por mais que existam as dificuldades, algumas habilidades vão ser exercitadas ao lidar com essas dificuldades. É óbvio que nem sempre isso vai acontecer, mas vai ter um momento em que a pessoa vai poder parar e pensar sobre... E eu chato de novo falando do autoconhecimento, né? Mas vai ter um momento que a pessoa vai poder se perguntar sobre as expectativas pessoais, sobre os seus sentimentos, que antes a gente só ficava no automático, indo pela rotina, e agora talvez tenha esse espaço de, nossa, que não me conhecia, né? Quem é esse estranho? E agora talvez tenha esse momento. Então, acho que na minha perspectiva, se for para pensar em algo positivo, assim, tem isso de vamos se olhar, né? Isso pode acontecer, é possível. Eu acho. E, Augusta, eu realmente não acho que é fácil ser positivo nesse momento, especialmente no começo, ainda mais quando a gente é cientista e fica olhando as taxas, as coisas, a gente começa a entrar, não, só vai acontecer coisa ruim. Mas é igual você disse, nós podemos conscientemente pensar, olha, mas nós vamos sair dessa em algum momento, algum tipo de nova normalidade vai acontecer. E
manter esse tipo de otimismo que não é infantil nem ingênuo, um otimismo realista, de que não é a primeira vez que a humanidade passou por uma coisa dessa, pode ser um diferencial para a nossa saúde mental. Então, eu tenho 2 amigos historiadores que eles falavam, que eles estão falando, é super interessante ver o que está acontecendo agora, porque as pandemias... para a ciência histórica, as pandemias são consideradas momentos de mudança. Então, é dito que a gripe espanhola foi o fim do século XIX. E essa nova pandemia é o fim do século XX. Muitas coisas vão mudar. Só que é mais fácil falar quando você está olhando para trás do que quando você está passando pela pandemia. Não estou dizendo que é fácil, é para falar, olha que interessante, que momento histórico. Não é, mas sempre pensar que nós, como humanidade, estamos passando juntos e que, mesmo que separados, isolados, e que a gente pode, como você mesmo disse, aprender muito sobre nós mesmos durante esse momento. Muitas das vezes esse foco no negativo pode ser complicado. Ser realista, saber que estão morrendo tantas pessoas, quantos leitos estão disponíveis, é importante saber disso. Não é possível dizer que nada está acontecendo, porque a gente corre o risco de cair no negacionismo, né? Do tipo, não é só uma gripezinha, mas também não tem nada que eu possa fazer e eu não tenho como controlar o meu futuro, é diferente. Um meio termo realista. Essas coisas estão acontecendo, o que eu posso fazer para isso? E eu posso esperar que... Principalmente porque a gente começou a parar de fazer planos de longo prazo, né? Eu ia viajar no final do ano, eu ia fazer tal coisa. Nossos reforçadores diminuíram muito. Então, isso que você falou de pequenos planos para o dia, fazer um planejamento e anotar, olha, eu fiz isso, para não perder o controle do que você fez. E falar, parabéns, você sobreviveu a mais um dia. Você tomou banho, você se alimentou, você ligou para sua mãe que mora em outro estado, alguma coisa assim. Principalmente para quem tem familiares em outros estados, é bastante ansiogênico também. Não é fácil, eu tenho certeza. Mas a cada 15 minutos de yoga que você faz, a cada 15 minutos de mindfulness, um momento que você abre um livro que você estava querendo ler há muito tempo, assim que você acabar essa tarefa, se dê parabéns. Eu queria falar que algum tempo atrás a gente falou sobre como a gente não é formado como psicólogo para catástrofes. Quando eu estava na graduação, eu fui para uma conferência, eu acho que em Maceió, do COMPSI, finado COMPSI, que era o Congresso Norte-Nordeste de Psicologia, que infelizmente não está mais em ativo, e tinha acabado de acontecer aquele acidente de avião em São Paulo, que muitas pessoas morreram de uma vez só. E eu vi uma palestra sobre uma psicóloga paulista que foi chamada, eu acho que foi a Maria Júlia Kovacs, para lidar com o luto das pessoas que tinham perdido. Então, essa foi uma oportunidade que uma pessoa que já tem formação em luto tomou para trabalhar com a psicologia do desastre, da catástrofe. Então, essa é uma nova oportunidade, nós vamos aprender muitas habilidades como psicólogo para lidar com momentos de grandes mudanças mundiais. Então, é um momento de muita aprendizagem. A gente já está caminhando para o final do nosso vídeo, mais de uma hora. E aí, eu acho que a gente tem que agradecer, né, vocês por essa disponibilidade, por toparem esse diálogo com a gente do Centro Acadêmico, por essa oportunidade, né, de mais pessoas pensarem e refletirem sobre o que elas estão chamando de produtividade, o que é essa ideia de produtividade que a gente tem, e acredito que seja isso. Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz pelo convite, fico muito feliz de ter dividido esse vídeo com vocês, com o Maurício, com a Maria Fernanda, mas também com o Augusto, por eu não ser psicóloga clínica, e às vezes não tem essa experiência, então acho que foi bem legal que vocês convidaram nós dois. Tá tendo muita coisa online, mas também não se sintam ansiosos de ver tudo.
e de fazer todos os cursos. Escolham sabiamente, como é o nome? Valorizar cada experiência, saber por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. E antes a gente vivia, como disse o Augusto, no automático. Então é o momento de pé no freio. Mas obrigada, eu me preparar para esse vídeo também foi um momento de aprendizado para mim. Falar sobre a rede social do Acolher UFPA, que é o projeto de extensão que eu coordeno, que tem alunos de graduação que fazem parte. Então, no Instagram, a gente está como Acolher, tracinho embaixo, underline, UFPA. Nós estamos no Facebook também, como Acolher UFPA. Apesar de ser um projeto voltado para pós-graduação, nós estamos dando dica de temas que são importantes para a graduação também. E é isso. Eu também gostaria de agradecer, dizer que eu te ver, Raquel, lembrar muito do Laboratório de Soluções Educacionais, que a gente trabalhava junto, matar um pouquinho dessa saudade. Faz tanto tempo que a gente não está junto nesse trabalho, mas é muito legal da gente estar podendo conversar de novo. Queria agradecer ao CAPS também, que tem feito um trabalho fantástico nos últimos anos, nos últimos semestres, e ainda mais agora com essa atividade. Agradecer mesmo por poder estar compartilhando esse conhecimento. Para mim foi muito, muito fantástico poder estudar sobre isso de novo. Fazia muito tempo que eu não estudava sobre, mas me atualizar e ver como é que as coisas estão acontecendo, como é que as pessoas estão falando sobre isso, sempre muito interessante para uma pessoa curiosa, né? É muito legal. Aí eu queria dizer que eu tenho algumas dicas que eu ponho no meu Instagram sobre estratégias de aprendizagem baseadas em evidências científicas. E aí, se quem tiver interesse de dar uma olhada, perguntar sobre, eu vou estar à disposição para falar sobre esses temas também. O meu Instagram é psicólogo.calistoaugusto. Quem quiser seguir lá, pode seguir, mandar uma mensagem e a gente troca uma ideia sobre isso. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço, em nome do CAPS também. Mais uma vez, queria agradecer tanto tu, Augusto, por ter aceitado esse nosso convite, quanto a professora Raquel, com saudade dessas aulas. E eu acho que essa discussão, esse nosso bate-papo mesmo, foi muito legal para a gente enriquecer. Teve coisas pessoais, assim, que eu acho que eu aprendi muito nesse momento. Ao longo do vídeo, a gente comentou, deu algumas informações, deu recomendações de contatos. Eu tive a ideia da gente linkar no vídeo, nas nossas redes sociais, a gente postar. Se vocês quiserem disponibilizar, a gente também pode colocar o contato de vocês, caso queiram ter mais dúvidas, ou disponibilizar outras referências, dicas de leituras também. Mas, no geral, muito obrigado, gente.